O reino dos céus está aqui na terra. Diz que o amor de Deus lança fora todo o medo. E Deus, Ele é amor. E aquele que vive no amor vive unido com Deus. E Deus vive unido com Ele. E aí Jesus está falando assim: eu quero que vocês se alegrem com este momento, porque 2022 vai ser o melhor ano da tua vida. A Bíblia diz ainda pra gente: se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Boa noite, queridos. Que a paz do Senhor Jesus esteja no coração de todos. Amém? Que Deus fale ao seu coração mais uma noite de forma poderosa. Que Deus te dê entendimento espiritual sobre todas as coisas. Que a mão de Deus seja contigo. Em nome de Jesus. Que o Senhor te dê entendimento sobre as palavras ministradas. Que em nome de Jesus, que você tenha compreensão sobre tudo aquilo que Deus está nos ensinando. Hoje nós vamos continuar falando sobre as chaves do reino dos céus. Então nós vamos continuar falando sobre as chaves do reino do céu. E é muito importante porque são muitas chaves, mas quanto mais você aprender das chaves do reino dos céus, melhor será a tua vida. São chaves para que a tua vida prospere, para que você compreenda a palavra de Deus, para que você saiba tomar direção, para que áreas da tua vida sejam destravadas, para que você aprenda a verdadeiramente ser abençoado por Deus através do conhecimento das chaves de acesso às riquezas, né, aos tesouros dos céus. Amém? E hoje nós vamos falar sobre a chave do reino dos céus, a parte 3 das chaves do reino dos céus. Como eu falei para vocês, é um assunto bastante vasto, tem muita coisa para a gente aprender. E hoje eu quero falar com vocês sobre as chaves do reino dos céus, parte 3. E é a chave para compreender parábolas. A chave para compreender parábolas. E por que é importante você conhecer a chave para compreender parábolas? É que uma vez que você saiba compreender as parábolas de Deus, vai ficar muito mais fácil você compreender qualquer outra palavra da Bíblia. Amém? Uma vez que você tenha facilidade e aprenda a usar a chave para compreender as parábolas da Bíblia, você terá facilidade em entender e compreender qualquer outro texto da Bíblia. Amém? Lá em Marcos 4:13, diz assim: se vocês não entendem essa parábola, como vão entender as outras? De novo, se vocês não entendem essa parábola, como vão entender as outras? O que Jesus está dizendo? Que há uma certa parábola na Bíblia de que se você não entende essa parábola, dificilmente você vai conseguir entender qualquer outra parábola. Então, Marcos 4:13, de forma literal, Jesus diz: se vocês não entendem essa parábola, como vocês vão entender as demais? Em outras versões vai dizer assim, outra versão vai dizer assim: se você não compreender esta parábola, como que você vai compreender as próximas parábolas? Ou as parábolas que Jesus ainda iria contar? Ou as parábolas que Jesus tem contado? Então, há uma parábola, que é aqui a parábola do semeador, ela é chave para você conseguir compreender qualquer outra parábola. Se você compreender essa parábola, você vai compreender todas as demais, porque dentro desta parábola há uma chave de compreensão para todas as demais parábolas da palavra de Deus. Amém? Em Marcos 4:28, então, falando, porque como Jesus diz aqui, se vocês não entendem essa parábola, como vão entender as outras? E qual é essa parábola? É essa que eu vou contar agora para vocês. Marcos 4:2 e 8 diz assim:
Jesus usava parábolas para ensinar muitas coisas. Ele dizia: escutem. Certo homem saiu para semear, e quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu no lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo, porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram, porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio de espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Por isso, nada produziram. Mas as sementes que caíram em terra boa brotaram, cresceram e produziram na base de 30, 60 e até 100 grãos por um. Então, Deus, ele deixa claro nesse texto aqui, e nós vamos falar, eu vou repetir aqui várias vezes, mas em Marcos 4,13, Jesus ele diz que se você não entender esta parábola aqui do semeador, você não vai conseguir compreender as demais parábolas que existem na palavra de Deus. E ela está falando simplesmente aqui de uma semeadura. Marcos 4, 10, 12, ele deixa claro que os filhos do reino, nós, os filhos de Deus, nós devemos entender todas as parábolas claramente. Nós devemos buscar compreender cada uma das parábolas que a Bíblia conta para a gente. Marcos 4, de 10 a 12, diz assim: quando a multidão foi embora, as pessoas ficaram ali e começaram, junto com os 12 discípulos, a fazer perguntas a Jesus sobre parábolas. Jesus disse a eles: a vocês Deus mostra o segredo do seu reino, mas para os que estão fora do reino, tudo é ensinado por meio de parábolas, para que olhem e não enxerguem nada, e para que escutem e não entendam. Senão eles voltariam para Deus, e Ele os perdoaria. Então Deus está falando aqui que para quem não é o filho, não são os filhos dele, para quem não faz parte do reino, para quem não anda com Jesus, para quem não está no caminho, é realmente difícil compreender as parábolas, é realmente difícil compreender a palavra de Deus, mas ele está dizendo que não era para ser assim no meio de nós, não era para ser assim no meio do povo dele. Uma vez que você confessa Jesus, uma vez que você lê a Bíblia, uma vez que você ora a Deus, uma vez que você ama a Deus, então, se os teus caminhos estão nas mãos dele, então o desejo de Jesus, e é para funcionar assim, todos nós devemos compreender a palavra dele. Então todos nós devemos compreender a palavra dele. Só não é para compreender aqueles que estiverem fora do caminho. Vocês entendem isso? Então não é normal a gente não conseguir compreender a palavra de Deus. Não é normal a gente não conseguir compreender a palavra de Deus. E é para você gravar mesmo aí no teu coração. Não é normal a gente não conseguir compreender a palavra de Deus. Isso precisa ficar claro, porque eu quero que você fique inconformado por não compreender alguma palavra. E se há alguma palavra que você não compreende, então a partir de hoje você vai buscar esta palavra, você vai se esforçar para compreendê-la, você vai entregar todas as suas forças na compreensão dessa parábola, você vai fazer o que tiver que fazer para entender essa palavra. Por quê? Porque você vai considerar que não é normal você não compreender alguma palavra, amém? Então, Marcos capítulo 4, 13, Jesus está dizendo dessa parábola, e ele diz assim: se vocês não entendem essa parábola, como vão entender as outras? Eu particularmente nunca tinha prestado atenção nesse texto. Se vocês não entendem essa parábola, como vão entender as outras? Então, me parece que é de suma importância a gente compreender a parábola do semeador. Compreender a parábola do semeador é a chave para você entender todas as demais parábolas da Bíblia, mas eu vou dar um nome ainda
para essa chave. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam aqui dentro da palavra, dessa parábola do semeador, é que, primeiro, semeador significa Deus. Ele está fazendo uma analogia, ele significa Deus. A semente significa a palavra de Deus. A terra significa o coração humano. E os passarinhos representam Satanás. Então, isso já é muito importante para que você consiga compreender essa parábola. De novo, se você não entender essa parábola, você não vai conseguir entender as demais. Marcos 4:3, repetindo, diz assim: escutem, certo homem saiu para semear. Então, quando os discípulos vêm para Jesus, e mais algum do povo que ficou ali, vem para Jesus falando: Jesus, eu não entendi essa parábola, então Jesus fala assim: é primordial que você entenda essa parábola. E aí, quando eles começam a conversar, Jesus então começa a repetir a parábola, mas ele repete a parábola explicando. Então, Marcos 4:3, quando ele diz assim: escutem, certo homem saiu para semear, isso ele contou para todo mundo. Aí, quando ele chega para os discípulos e para as demais pessoas, ele diz a mesma parábola, mas de forma diferente, para ficar mais claro para que eles compreendam. Diz assim, é a mesma coisa, o semeador semeia a mensagem de Deus. O semeador semeia a mensagem de Deus. Então, o tempo todo aqui está falando de que Deus dá uma mensagem, libera uma palavra. Esta palavra, ela é comparada com uma semente. E essa semente que você planta na terra, Jesus está falando, quando eu falar de terra, vocês entendam o coração. Então, esta mensagem, né, o semeador que é Deus, ele está enviando uma palavra, está enviando uma mensagem, está enviando uma semente. E eu quero que você coloque essa semente na terra, ou seja, eu quero que você coloque essa semente, que é uma porção da minha palavra, eu quero que você coloque no seu coração, porque a terra é o coração humano. Então, quando diz que o certo homem saiu para semear, ele está dizendo assim, certo homem saiu para disseminar a palavra, a mensagem de Deus. Bom, em Marcos capítulo 4:4 diz assim, e quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho e os passarinhos comeram tudo. Então nós já falamos aqui que a semente é a palavra, de que a terra é o coração humano. E já falei também que passarinho é Satanás. Jesus então vai explicar em Marcos 4:15. Algumas pessoas que ouvem são como as sementes que caíram na beira do caminho. Logo que ouve, Satanás vem e retira a mensagem que foi semeada no coração delas. Então, quando a gente fala ali de a beira do caminho, é onde a terra ali ela é mais seca, é onde nada penetra, é onde não deixa nada entrar. Então, se a beira do caminho ele está falando de como é a terra ali na beirada do caminho, ele está falando assim de como é o coração de algumas pessoas. De que Deus ele libera a palavra, de que Deus fala com você, mas essa semente que ele libera para você, ao invés de cair no profundo do seu coração, ela escorre, ela cai na beirada do caminho e ela não entra. Isso o que quer dizer, de forma mais clara ainda, é que o teu coração, ele não recebeu, ele não quis ouvir, ele não quis entender, ele não quis produzir, ele não quis ver a palavra de Deus. São aquelas pessoas que têm os seus próprios pensamentos, as suas próprias definições, que não admitem nenhum pensamento diferente. São as pessoas que acham que já sabem tudo, que não ouvem a palavra, sabe? É aquelas de coração duro, que qualquer coisa que você tenta falar, eu já sei, eu já ouvi sobre isso, isso aí eu não quero ouvir, não. Então, são as pessoas de coração duro, que não deixa nada penetrar, de que não se aprofunda em nada e não deixa que ninguém explique nada, ela sequer quer ouvir. E aí a Bíblia diz que essas sementes, então, mesmo quando chega até essas pessoas, Satanás vem rapidamente e rouba essa semente do coração dessa pessoa, porque a semente ficou exposta, ela ficou do lado de fora, a pessoa não buscou compreender, ela não internalizou,
ela não tentou digerir aquela palavra, ela simplesmente desconsiderou a semente, então não foi plantada, a semente ficou ali ao ar livre, e que o que ficou ao ar livre, o pássaro veio então e comeu, porque lembra, o passarinho é Satanás. Então você vê que Deus está falando aqui de pessoas de que elas têm acesso, elas ouvem a palavra de Deus, ou melhor, a palavra de Deus vai até elas, mas elas fecham os ouvidos, elas dizem que não precisam de nada disso, elas estão com o coração fechado, elas estão com o coração, terra seca. Elas estão com o coração seco, elas não produzem, elas não fazem nada, elas não querem ver nada, elas não se importam com aquilo que você está explicando, com aquilo que você está ensinando. Então, o Senhor diz que quando alguém sai para semear, quando alguém sai para plantar uma semente, para tentar produzir algo bom em uma outra pessoa, se essa semente então cai aí em uma pessoa que não quer ouvir, não quer receber, não quer que a palavra seja semeada, então a palavra aqui está dizendo que Satanás vem e logo rouba, ou seja, logo ela se esquece do que ouviu. Logo ela se esquece do que ouviu. Ela não guarda nada, ela não retém nada. Então essas daí são as pessoas que, da analogia que Jesus faz, quando a semente ela cai à beira do caminho. À beira do caminho. Em Marcos 5,6, Jesus vai falar para as pessoas sobre a semente que cai ali entre as pedras com pouca terra. Diz assim: outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda, mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram porque não tinham raízes. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram porque não tinham raízes. Aí o próprio Jesus vem explicar Marcos 4, 16, 17. Ele diz assim: outras pessoas são como as sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras. Quando ouvem a mensagem, elas a aceitam logo com alegria. Mas depois de pouco tempo, essas pessoas abandonam a mensagem porque ela não criou raízes nelas. E quando, por causa da mensagem, chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Ela aqui está falando já de pessoas que receberam a mensagem, sabe? Elas pararam até para ouvir, elas até receberam a mensagem com alegria. São aquelas pessoas que são bastante emocionais e que quando estão alegres reagem de um jeito, quando estão tristes reagem de outro jeito. Mas o próprio Jesus fala, mas pouco tempo depois, essas mesmas pessoas que receberam a palavra de Deus com alegria, essas pessoas então, elas abandonam a fé, elas abandonam Jesus, elas saem da igreja, e tudo por quê? Porque elas percebem que depois que ela recebeu aquela mensagem, que ela ouviu aquela mensagem, ela viu que começaram um tempo sobre a vida dela de sofrimento, de perseguição, e elas sabem que esse sofrimento e essa perseguição apareceu depois que ela tentou se aproximar da palavra de Deus. A Bíblia diz então que essa pessoa ela não criou raiz, ou seja, ela ouviu aquela palavra, ela gostou, mas ela ficou naquela palavra. Ela não tentou conhecer mais de Deus. Ela não tentou buscar outras sementes na palavra de Deus. Ela não tentou se fortalecer na palavra de Deus. Ela não se aprofundou no entendimento da palavra. Ela ouviu só uma vez, não meditou, não buscou conhecer mais, e quando sofrimentos e perseguições se aproximaram dela por causa da palavra, a primeira coisa que ela fez foi abandonar a palavra. Ou você acha que Jesus ele vai lá, rouba você das garras de Satanás, e você acha que Satanás vai ficar quieto e não vai vir atrás de você, te perseguir, até fazer você desistir da fé e voltar para a vida triste que você tinha de pecaminosa? É aquela pessoa que ela chega em casa feliz, falando, olha, eu encontrei Jesus, mas aí começa a família a perseguir, a família não aceita e se afasta dela. Quando os amigos se afastam, quando o namorado ou a namorada não quer terminar por causa da fé que a pessoa tem, quando você é demitido do trabalho por confessar sua fé no trabalho, sabe? Aqui também tem uma analogia que alguns teólogos explicam pra gente, que são as pessoas também que
elas não aguentam a perseguição, elas não aguentam o sofrimento, e a palavra, ela não cria raiz nos corações delas, porque elas só querem conhecer a Deus até um certo nível, mas elas não querem tratar as coisas mais profundas, elas não querem tratar as coisas do passado, elas não querem perdoar pessoas, elas não querem falar sobre problemas que aconteceram e que precisam ser conversados, que precisam ser colocados à mesa. São as famosas pessoas de corações de pedra, são as famosas pessoas amarguradas, são as ressentidas, são as que não conseguem liberar perdão de jeito nenhum, vivem o tempo todo chateadas, entristecidas e magoadas com alguma coisa, principalmente com coisas que já aconteceram. São as pessoas que vivem presas ao passado, e por isso que mesmo quando Deus coloca uma semente, ainda que venha aquela alegria momentânea, mas daqui a pouco a raiz, a palavra tenta penetrar mais profundamente no coração, mas o coração está cheio de tanto lixo, está cheio de tanto ódio, está cheio de tanta raiva, está cheio de tanta decepção, está cheio de tanta dor, de tanta amargura, que essas coisas todas que o coração está cheio, ele não deixa a raiz da palavra se aprofundar. Então ela não consegue ficar firme na palavra, porque a palavra não gera raiz. A gente precisa entender que o poder de Deus está na palavra, está nessa semente que Ele coloca em nosso coração. Mas para que a gente tenha o poder dessa palavra no nosso coração, a gente precisa limpar o coração, principalmente das coisas do passado. É como alguém, sabe, só para você entender melhor, é como alguém que sempre quis ganhar uma xícara. A pessoa sempre quis ganhar uma xícara. E aí, 15 anos depois, alguém que está ao lado dela consegue dar essa xícara para ela. E aí, ao invés dela ficar alegre, e ela fica feliz por ver a xícara, mas a primeira coisa que sai da boca, do coração dessa pessoa é: puxa vida, 15 anos depois? Não consegue enxergar aquilo que Deus está fazendo agora. Por quê? Porque as coisas do passado impactam nas coisas do presente. Então, é essa semente que cai no meio das pedras, porque ela precisa limpar, jogar essas pedras fora. Sabe, quem anda com pedra na mão é aquele que quer ferir o outro, é aquele que não se conforma com a falha do outro, é aquele que não tem condições de perdoar. É aquele que não tem condições de perdoar. Então, o Senhor está falando aqui nessa parábola que quando a palavra cai nesse tipo, quando a semente cai nesse tipo de terra, nesse tipo de coração cheio de pedra, ela fica sem raiz. Ela fica sem raiz. E logo quando o sofrimento, perseguições começam a acontecer por causa da palavra de Deus, ela então corre para abandonar a sua fé. A Bíblia diz também que há a semente que o semeador lança e ela cai entre os espinhos. Marcos 4 diz assim, 7 diz assim: outras sementes caíram no meio de espinhos que cresceram e sufocaram as plantas, por isso nada produziram. Cresceram e sufocaram as plantas, por isso nada produziram. E aí em Marcos 4, 18, 19, Jesus explica essa parábola para os discípulos e mais alguns outros que estavam ali. Ainda outras são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas quando aparecem primeiro, preocupações deste mundo, segundo, a ilusão das riquezas e terceiro, outras ambições, estas coisas sufocam a mensagem e ela não produz frutos. Ela não produz frutos. Aqui o Senhor fala sobre as pessoas que têm a mente dividida. É aquela que ela ainda não sabe o que ela quer. Ela quer a Deus, ela quer Jesus, mas ao mesmo tempo também ela não quer abandonar outras coisas que ela gosta, ou que ele gosta. Ele quer caminhar com Deus, mas ao mesmo tempo ele não quer abrir mão de riquezas ilícitas. Quer caminhar com Deus, mas ao mesmo tempo ele ainda tem ambições egoístas para o seu próprio deleite. É aquelas pessoas que elas não, qualquer coisa que você pergunta para elas, dificilmente elas conseguem ter uma definição clara. Elas querem
abraçar tudo ao mesmo tempo. Elas querem todas as coisas ao mesmo tempo. Elas querem abraçar o mundo. A palavra de Deus nos diz lá que a minha comida deve ser fazer a vontade daquele que me enviou, ou seja, eu não posso estar dividido com outras coisas que me oferecem. Então, quando a palavra aqui cai no meio dos espinhos, está falando aqui que logo as preocupações do mundo vêm sobre a pessoa. Ela consegue dedicar a vida dela às preocupações, mas ela não consegue dedicar a vida dela a Deus. Ela não consegue confiar em Deus para que Deus traga paz ao seu interior, ao seu coração, para que Deus traga tranquilidade a ela em relação às coisas do mundo, em relação às contas que ela precisa pagar, em relação aos compromissos que ela precisa honrar. Ela não consegue, então ela se afasta de Deus porque ela precisa se focar nessas coisas que o dia a dia traz para ela. São as pessoas que são iludidas com a riqueza, ou seja, ela então não tem tempo mais para Deus, e o negócio dela que ela colocou no coração é que se um dia ela for rica, ela vai ser uma pessoa feliz, e o foco dela, o coração dela está só na riqueza. Ela não tem tempo de orar porque está trabalhando, ela não tem tempo de ler a palavra porque está buscando fazer novos negócios, ela não tem tempo para nada que é de Deus, nem para a família, para nada do que é de Deus, porque ela está focada em ter dinheiro no bolso. Ela está focada em ter coisas. E na verdade, é necessário que a Bíblia diz para a gente que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e a Bíblia diz que todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então Deus está falando que nós não estamos aqui para buscar as riquezas, nós buscamos o Senhor, e o Senhor é rico, e Ele dá a riqueza dele a quem Ele quer, Ele dá o tesouro dele, parte do tesouro dele a quem Ele quer. Então ele está falando assim, que ainda que você queira ser rico, o rico não pode ser o seu foco deve ser buscar em primeiro lugar o reino dos céus. E o Senhor diz, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, porque senão você nunca terá tempo para a obra de Deus, você nunca terá tempo para falar do amor de Deus para alguém, as pessoas nunca vão ter tempo para ver a sua face, ver a tua alegria e ver a mudança que Deus tem feito no teu coração. Então aqui fala sobre mente dividida, que gera confusão, que gera ansiedade e estresse. Quando a pessoa tem muitas opções no coração dela, ela tem muitas vertentes, tem muitos caminhos que ela quer, isso gera confusão e ela dificilmente consegue entender exatamente o que Deus quer. Então Deus precisa vir em nós e quebrar todas as mentiras que foram sopradas no nosso coração e que nós acreditamos, porque a missão que nós temos, ela é uma só. Ela não deveria estar entre várias. Nós temos uma missão, que engloba algumas coisas, mas nós temos uma missão, e não várias missões. Nós temos uma missão aqui na Terra. E as outras coisas, elas não podem roubar de nós a missão que nós temos. A palavra diz aqui também que outras ambições, ou seja, às vezes a gente está se matando para ter um carro que talvez não é para nós e que não faz nem sentido a gente ter. Está se matando para ter uma corrente, carregar um colar no pescoço que não faz sentido nenhum na missão que Deus te deu você ter. E não estou fazendo apologia de pobreza. Não, você tem que ter o que Deus te der, mas eu só estou falando aqui de foco. Porque se você quiser buscar estas coisas e ao mesmo tempo buscar a Deus, você vai ter um problema. Você pode querer estas coisas, mas deve buscar a Deus. E se estiver dentro do plano de Deus, e se essas coisas, que você é um ser humano, deve desejar sim, mas se essas coisas não te sufocam, ou seja, elas não impedem em nada de você servir a Deus, de você participar da igreja, de você orar todos os dias, de você fazer o que você tem que fazer em relação ao reino de Deus, de evangelizar, então isso não é problema. Mas se essas coisas roubam a presença de Deus, roubam a palavra de Deus do teu coração, então elas são um problema.
O inimigo, ele sabe, ele fica soprando, ele sabe o que a gente, às vezes, nem tudo, porque ele não lê pensamento, graças a Deus por isso, mas ele sabe quando nós recebemos, quando nós aceitamos uma sugestão dele. E como ele sabe isso? Ele sabe isso pela nossa fisionomia. Então, por exemplo, ele fala alguma coisa que é mentira, mas ele fala que ele sabe que se você entender e receber, você vai ficar com raiva. Então ele fala alguma coisa para você ficar com raiva. Você fica quieto, não fala isso com ninguém, mas o seu semblante muda, você fica com raiva. E aí ele sabe que você recebeu a palavra dele, não porque leu a tua mente, mas porque ele vê no teu semblante que você aceitou a palavra dele. E se ele percebe que você aceita o que ele fala, ou se o que ele fala altera a sua fisionomia, então ele vai continuar sempre falando. Porque ele sabe que nós temos um coração dividido. Ele sabe que nós queremos, às vezes, todas as coisas ao mesmo tempo. E, na verdade, uma só é importante. É como Jesus na casa de Marta e Maria. Tem muita coisa para fazer. Mas, neste momento, uma coisa só importa, que era ouvir a palavra de Jesus. Quero ouvir a palavra de Jesus. Então, nós vivemos muito preocupados aqui com essa questão de ambição, de riqueza, de preocupações com o mundo. Nós vivemos ainda muito preocupados com a nossa imagem. E nós ficamos o tempo todo desenhando uma imagem nossa para os outros. Nós ficamos o tempo todo tentando desenhar uma imagem nossa para os outros. E o que é uma imagem que nós criamos? O que é uma imagem? É o desejo de criar uma identidade. É o nosso desejo de criar uma identidade. Mas eu quero que você saiba que para Deus você já tem uma identidade. Deus já sabe quem você é. Você não precisa fingir ser santo para Deus. Você não precisa fingir ser sábio para Deus. Você não precisa fingir nada. Deus sabe. Ele sabe exatamente quem você é. Ele sabe a tua identidade. A nossa identidade, ela está na pessoa que Deus chamou para Ele. Então não adianta eu fingir para as pessoas que eu sou alguém quando a pessoa que Deus me chamou é outra. Eu preciso ser exatamente a pessoa que Deus me chamou para ser, chamou para Ele. E aí a palavra diz aqui que em um certo momento, então, a semente ela cai numa terra boa, a semente cai na terra boa. Marcos capítulo 4, verso 8 diz assim: mas as sementes que caíram em terra boa brotaram, cresceram e produziram na base de 30, 60 e até 100 grãos por um. E aí Jesus vai explicar em Marcos 4:20, e existem aquelas pessoas que são como as sementes que foram semeadas em terra boa. Elas ouvem e aceitam a mensagem e produzem uma grande colheita. Umas 30, outras 60 e ainda outras 100 vezes mais do que foi semeado. Então, entenda o que é ter um coração bom. O que é ter um coração bom. Aí o texto está dizendo aqui, lembra, Deus é o semeador, a semente é a palavra de Deus, a terra é o coração. Então, quando Deus diz que há sementes que caem em terra boa, o Senhor está falando assim, há sementes que caem em corações bons. Ou seja, para a gente receber e viver a palavra de Deus, a gente precisa ter um coração bom. E o que é ter um coração bom? São as pessoas que ouvem, aceitam e produzem. Ouvem, aceitam e produzem. Ouvem, aceitam e produzem. As pessoas que ouvem, ele está falando, um coração bom para mim é aquele coração que dá atenção à minha palavra. Elas param para ouvir. Elas querem ouvir. Elas sentem no coração delas a necessidade de ouvir a palavra. Você sabe, quer saber se você tem um problema espiritual, por exemplo? Você não consegue ouvir nenhuma palavra de ninguém, não importa quem. Pode ser o melhor pregador aí da face da terra. Pode ser uma pregação aí do T.D. Jakes, né? Que dizem que é o melhor pregador do mundo atualmente. Então pode ser uma pregação do T.D. Jakes. Você não consegue ouvir. Você não consegue ouvir de ninguém. Isso mostra que você tem um problema espiritual, sabia? E você deve orar a Deus. Falar, a primeira oração que você deve fazer a Deus: Senhor, me ajude a ouvir.
Porque a Bíblia vai dizer, porque a fé vem por ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. Então Deus quer plantar uma semente na tua terra. Deus quer colocar uma palavra no teu coração. Mas para isso você vai precisar parar para ouvir. Então o Senhor chama de terra boa ou de coração bom aquele que ouve, que dá atenção. Que dá atenção. A Bíblia diz ainda que não basta você ouvir, porque você pode parar para ouvir, mas você não aceita a palavra. Você pode parar para ouvir, mas não aceitar. Lembra que nós falamos? Tem até as pessoas que elas ouvem a palavra, elas ouvem, mas não criam raiz. Elas não aceitam a palavra no coração delas. Elas ouvem, mas não aceitam. É aquilo que você para ouvir alguém, você entende tudo que a pessoa falou, mas no seu coração você fica quieto, mas no seu coração você diz assim, eu entendi, eu ouvi, eu entendi, mas no seu coração você diz assim, mas eu não acho que é assim. Eu não aceito essa palavra. Então, o Senhor está falando que a palavra dele vai funcionar para quem ouve e aceita a palavra. Aceitar aqui é no sentido de receber. Você lê e diz assim, esta palavra é minha. Há quase por volta aí de 2.000 promessas bem claras na Bíblia. E o Senhor está procurando aquele coração que lê a palavra de uma promessa e ele, ao ler aquela palavra da promessa, ele diz assim, eu tomo posse dessa palavra, eu recebo essa palavra, eu aceito essa palavra e eu creio que Deus está falando essa palavra comigo. Então Deus procura. Estou lembrando aqui, né? E a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. João 1,12. Então, você não só ouve que Jesus é o Salvador, mas você recebe Jesus como Senhor e Salvador no teu coração. Você toma aquela palavra como para ti. Você toma aquela palavra como sua. Você leu aquela palavra e é como se aquela palavra tivesse sido escrita exclusivamente para você. Então o Senhor está procurando um coração que ouve e um coração que recebe. Mas o Senhor diz também que o coração bom é aquele que ouve, recebe e reproduz. E reproduz. O que ele está dizendo? Eu vou colocar uma palavra no seu coração. Eu quero que você ouça essa palavra. Eu quero que você receba essa palavra. E eu quero que você fale desta palavra para os outros. Você já teve a experiência de dar o seu testemunho para alguém? Às vezes fala assim, fala de Deus para as pessoas, mas eu não conheço da Bíblia. Você não precisa conhecer da Bíblia. Você já falou para alguém o que Deus fez na tua vida? É isso que você precisa fazer. E conforme você vai liberando essa palavra, é isso que a palavra está dizendo, né? Que há 30, a 60 e outros até 100 vezes mais do que foi semeado. Ou seja, Deus ele semeou a palavra em você, você ouviu, aceitou e você levou essa mesma palavra já para mais 30 pessoas, ou quem sabe para mais 60 pessoas, ou quem sabe para mais 100 pessoas. Você reproduziu a palavra. O Senhor está falando que você que faz isso, que ouve, que recebe e que libera a palavra, que reproduz a palavra, que produz a semente no coração dos outros, o Senhor está chamando você de alguém de coração bom. Você é uma terra boa. E o que acontece com alguém que é uma terra boa? Deus sabe que pode liberar mais palavras ali, porque as sementes elas não vão apodrecer. Você vai ouvir, vai receber e você vai espalhar. Você vai ouvir, vai receber e vai espalhar. Você vai ouvir, vai receber e vai espalhar. Então você é uma pessoa que Deus sabe que pode depositar. Eu vou entregar mais, eu vou revelar mais, eu vou me apresentar mais. Eu quero que ela me conheça cada vez mais, porque ela não retém o que é meu, ela não retém o que eu estou liberando na vida dela, ela não guarda para si as bênçãos que eu tenho dado para ela. Quando eu
libero palavra de bênção, ela abençoa outro. Quando libero palavra de cura, ela cura outro. Quando libero palavra de salvação, ela salva outro. Quando libero palavra de prosperidade, ela faz prosperar outros. Quando libero palavra de libertação, ela corre para libertar os outros. É isso que Deus quer. É alguém que não seja egoísta, que não seja orgulhoso e que divida com todos aquilo que o Senhor tem plantado no seu coração. Entende isso? Então qual é a chave para que você compreenda todas as demais palavras? Qual é a chave para você compreender todas as demais palavras? Marcos capítulo 4, 26 a 29, Jesus disse assim: o reino de Deus é como um homem que joga a semente na terra. Quer ele esteja acordado, quer esteja dormindo, ela brota e cresce, sem ele saber como isso acontece. E a própria terra que dá o seu fruto, primeiro aparece a planta, depois a espiga, e mais tarde os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas ficam maduras, o homem começa a cortá-las com a foice, pois chegou o tempo da colheita. Então, esse texto aqui, que ele está fora ali da parábola do semeador, mas está logo na sequência ali em Marcos 4, de 26 a 29, o Senhor diz que quando a semente, a palavra dele cai no coração de uma pessoa boa, de um coração bom, ele diz assim, a gente nem percebe, se você ouve, se você recebe, aceita, e se você reproduz a palavra de Deus na vida dos outros, ele diz assim, você nem percebe, você começa a crescer, você começa a frutificar, você começa a ser um exemplo para Deus, você começa a trazer alegria no coração de Deus, você começa a prosperar em todas as áreas da tua vida, você começa a ir bem com a tua família, você começa a ir bem no teu casamento, você começa a ir bem nos teus negócios. Por quê? Porque o Senhor sabe que você é terra boa, e quando a terra é boa, Deus não precisa nem se preocupar, a semente dele que está no coração, ela vai crescendo, ela vira uma árvore, ela começa a dar frutos, ela gera frutos, gera muito frutos, e quando ela começa a gerar esses frutos, ela diz, você mesmo vai colher dos benefícios de deixar uma semente de Deus crescer no teu coração de forma saudável, num coração saudável, num coração que aceita, recebe e reproduz e produz. Amém? Ele está falando assim que se a terra é boa, as coisas vão acontecer naturalmente, mesmo que você não veja. Quando você perceber, elas já aconteceram. Quando você perceber, elas já são. Quando você abrir os teus olhos, elas já aconteceram. Quando você estiver dormindo, como diz o texto, quando você não estiver prestando atenção no seu dia a dia, quando você abrir os teus olhos, ele está dizendo, você vai ver que muita coisa já mudou e você nem chegou a ver os detalhes de qual foi o processo para aquilo acontecer. Então, ainda que você não veja os processos, as coisas vão mudar de forma radical em tua vida, porque 2022 vai ser o melhor ano da tua vida. Eu estou te dando uma chave, que se você pegar esta chave, que eu vou declarar o nome dela agora, de que se você pegar essa chave ela vai te dar entendimento sobre a palavra de Deus em textos que você nunca conseguiu entender ou compreender, e há tesouros escondidos na palavra de Deus, e Deus vai revelar esse tesouro para o teu coração, você vai apanhar desse tesouro, e por isso a tua vida vai ser mudada, amém? Então a chave é ter um coração fértil. A chave é ter um coração fértil. E o que é ter um coração fértil? De novo, é um coração que ouve, aceita e produz o fruto que foi semeado. É ter um coração que ouve, aceita e produz o fruto semeado. Está no meu coração aqui, que eu achava que não tem nada a ver com esse texto, mas está no meu coração aqui um texto de que um exército estava morrendo de medo de enfrentar o exército inimigo, porque o exército inimigo era muito mais poderoso. E aí imagina um bando de homens com medo, cansados,
Deus fala para eles cavarem cisternas, cavarem buracos, o máximo possível num campo gigante. Aí você imagina cada um deles pegando uma pá e cavando buracos o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro. E eles estavam com fome, no meio do deserto e com sede. E aí depois que eles cavaram aquele monte de buraco num campo bem grande, cansados e com sede. Então veja, eles estão cansados e com sede, Deus manda eles cavarem buracos. E aí a Bíblia diz que chegou uma certa hora que as águas escorreram das montanhas e encheram aquelas valas, aqueles buracos que foram abertos. Mais que isso, quando o inimigo veio atacar, a luz do sol da manhã bateu naquelas águas, e aí estava aquele sol meio avermelhado, e os inimigos pensaram, veja, eles já devem ter guerreado, estão lutando contra si mesmo, olha quanto sangue espalhado, e eles ficaram com medo, fugiram e perderam aquela batalha. Então, você ouvir a palavra de Deus, e às vezes você está cansado, e Deus fala, vai cavar buraco. Fala, Deus, você não entendeu, eu estou cansado, eu estou com dor no corpo, e eu estou com sede. E Deus fala, vai cavar buraco. E Deus fala, vai cavar buraco. Aí você vai e gasta as suas últimas energias ali. Quando você, olha o processo, você ouviu a palavra, você aceitou o que Deus falou e mesmo cansado foi cavar buraco. E por causa disso, você pode então desfrutar. Porque aqueles buracos, além de mandar os inimigos embora, você ainda pôde beber daquela água e se saciar. Você colheu daquele fruto. Você colheu daquele fruto. E todos os que aceitaram aquela palavra, eles reproduziram muitos buracos. E todos os que reproduziram aqueles buracos, todos eles colheram do fruto daqueles buracos. Todos eles beberam muita água. A chave para que você compreenda a palavra de Deus, principalmente as parábolas, mas entenda isso, se você compreender as parábolas, vai ficar muito mais fácil você compreender a maior parte dos demais textos da palavra. A chave é ter um coração fértil, que ouve, aceita e produz. E que tem como promessa ainda receber dos frutos da semente que você deixou e do que você reproduziu. A palavra que Deus plantar em nosso coração, ela precisa se multiplicar, ela precisa crescer, ela precisa vingar, ela precisa gerar fruto, ela precisa se realizar. São as promessas. Lembra dos espinhos lá, de que eles sufocam a mensagem? Eles sufocam a mensagem? É que se a gente der atenção, a tudo que vem contra, aquilo que Deus está nos abençoando, se a gente não der atenção a tudo aquilo que Deus está trazendo sobre nós, ou der atenção demasiado ao que as outras pessoas estão dizendo, a gente vai deixar de viver aquilo que Deus tem para cada um de nós. Então você vai ter que suportar o sofrimento, você vai ter que suportar a perseguição por causa da palavra de Deus, você vai ter que suportar perder algumas pessoas que você ama por causa da palavra de Deus, porque essas pessoas, né, principalmente quando a semente cai ali no meio dos espinhos, elas vão sufocar. Quando você vive em ansiedade, quando você vive preocupado com as questões do mundo, quando você vive preocupado com riquezas, quando você tira o seu foco do reino dos céus, a Bíblia diz que isso sufoca. Então, a ansiedade e o estresse, ela mata, ela gera um estrangulamento das promessas que Deus tem para nós e que Deus já liberou no nosso coração. Então você não pode deixar que
essa palavra, essa semente, caia numa terra ruim, ou à beira do caminho, ou no meio das pedras, ou no meio dos espinhos, porque senão ela vai sufocar. E a ansiedade, o medo do dia a dia, vai fazer com que ela estrangule a semente da palavra, da promessa que Deus liberou sobre a tua vida. Então, não deixe que nada roube a palavra que Deus semeou no teu coração, para que ela possa gerar fruto. Então, a chave para você conhecer as parábolas, entender a palavra que Deus, a semente que Deus tem colocado no teu coração, a chave é ter um coração fértil. Se o teu coração não for fértil, você não entenderá nenhuma das sementes que Deus lançar sobre o teu coração. Mas se o teu coração for fértil, e essa é a chave, Deus vai liberar cada vez mais palavras sobre você, e você vai crescer cada vez mais, você vai se sentir realizado cada vez mais, você vai frutificar cada vez mais, e você vai se sentir próspero cada vez mais, porque os próprios frutos daquilo que você plantar virão até você. Que Deus te abençoe com essa palavra, que Deus te dê ainda mais significado desta palavra no teu coração, que Deus faça ela crescer aí dentro do teu peito. Amém? Que Deus assim abençoe a tua vida em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos para o nosso momento aqui de oração. A Laís, ela pede pela saúde e salvação do pai e dos irmãos. Oração pela Camila, que perdeu o bebê. O Tylon, que sofreu um acidente, já está bem, está em casa e saiu da UTI. E também oração pela Ana Rosa, que está sofrendo de depressão. Peço a vocês pela vida do Roberto, trabalha comigo. Infelizmente, na segunda-feira, a esposa dele faleceu. Nessa semana, a esposa dele faleceu. Então, que o Senhor traga consolo sobre a casa do Roberto. A Sandra Nascimento pede pela recuperação da Maia, da Malu e filhas Tássia e Thaisa por depressão e vícios. Pelo Kaique Silva, que está entubado na UTI. A Priscila pede pela Renata Pimentel, porque está lutando contra o câncer. A Leila, vida profissional e espiritual e saúde. A Aline, vida profissional e espiritual pela saúde. Dadiná, Laura Carvalho, vida sentimental e financeira. Crisonete, vida espiritual e saúde da mãe. Patrick, vida espiritual. Natália Hernandes, vida espiritual profissional. Washington, vida espiritual profissional e liberação da aposentadoria. Tainã, para se firmar no Senhor. Mateus, para vencer a depressão. Sandra, pelo filho Daniel. Pelos pastores Cleide e Walter e a filha Tamires. Pelos bispos Joaquim e Glória e filha Kelly. Ailson e Luana, vida espiritual e por viagem. Anne, pela professora Sabrina, que está na luta contra o câncer. Rubens, família e vida espiritual. Paulo Rodrigues, saúde da Devani. Gabi, oração pela gestação e Paulo pelo Vitor. Edilene, pela saúde. Gilcineide Ronaldo, família, vida espiritual. Miriam, vida espiritual, vida profissional. Anara, vida espiritual e libertação. Virgínia, Vladimir e Ana Clara, saúde, vida espiritual. E pela Jandira, Guilherme e Adrian, vida espiritual. Laís Nunes pede pela Ruth, vida espiritual. Priscila, Dario e filhos Ana e Miguel. Mike pede pelo Paulo César, que está internado, e também por um bebê que está com uma situação bem grave de saúde. Éder, Marcela, Gabriel, Isaac, Levi, vida espiritual. Maria Tatiana, família, vida espiritual e filha Sara. Isabela, mãe, pede pela mãe Gabriela, pela saúde dela. Elaine, vida espiritual, saúde, vida profissional. Graziele, vida espiritual e saúde. Nereide, Larissa e pela mãe Lourdes. Mariana, vida espiritual, Guilherme, Pedro, Joelma e Milton, pai. Adriana, Fernanda, vida espiritual. Eliana Santos, pela Elisângela, saúde. Edson, causa na justiça e vida do Emanuel, vida espiritual do Emanuel. Robson e Fernanda, Heloísa e Benjamin, vida espiritual. Sandra pede pela Débora, vida espiritual. César, vida espiritual. Michel, saúde, vida espiritual. César de Sá, vida espiritual. Isabel Gomes, família e Cláudio, vida espiritual. Bruno e João Vitor, vida espiritual. Fabiano, vida espiritual e família. Rafael, vida profissional. Carla, Éder e Ana Júlia, saúde e vida espiritual. Peterson, família, vida espiritual. Que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus atenda o pedido de oração de cada um de vocês e que o Senhor plante cada vez mais sementes
no teu coração, porque ele vai entender que seu coração é fértil, porque essa é a chave para receber cada vez mais do Senhor e ver realizado aquilo que o Senhor declarar na tua vida. Em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém.